Eu espero que seja bênção na vida de vocês e que vocês sejam abençoados. Amém? A Andréia tá pedindo oração para uma professora que tá com Covid na UTI. Vamos orar pelo Roberto Falcão, pelo esposo da Andréia também, que acabou de pedir oração para mim. Um pouco antes de eu estar aqui também, eu fui visitar uns irmãos que pediram oração, eu fui lá orar por eles. Voltei para casa há 1 hora mais ou menos atrás. Então hoje foi puxada, mas em tudo dai graças, né? Deus sabe de todas as coisas. Vamos colocar o irmão Hassan também em oração, como hoje é quinta da conexão, né? Eu quero levantar um clamor, então, por essas pessoas e por mais pessoas que vocês forem colocando aqui. E aí, logo em seguida, a gente vai para a palavra, tá bom? Vamos orar, então? Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui diante de Ti, Pai, apresentando essa ministração nas Tuas mãos, Senhor. Pai querido, Tu sabes, Senhor, Pai querido, os desejos do coração do Teu povo, Senhor. Tu sabes as necessidades do Teu povo, Jesus. Tu sabes, Senhor, Pai querido, as lutas que cada um está batalhando, está travando, Senhor, cada dia mais, Senhor. Pai querido, e eu sei, Pai querido, que a situação não está fácil, mas o Senhor é conosco, Deus. Usa-me como seu instrumento, Pai querido, para trazer uma palavra nova de renovo, Senhor, para as pessoas, Senhor, Pai querido, que eles venham ser edificados, Senhor, a continuar, Senhor, a perseguir, Pai querido, a continuar, Senhor, Pai querido, firme e forte contigo, Jesus. Pai querido, eu também venho te pedir pelo irmão Hassan, pelo Falcão, Deus, pelo esposo da Andréia, pela professora que está com Covid, pela família que a Letícia conhece, que perdeu o filho de 12 anos, Senhor Pai querido. Entra com providência, Senhor Pai querido, nessas vidas, Senhor. Cura essas pessoas que precisam ser curadas, Senhor. Visita, Senhor, e conforta essas pessoas que precisam ser confortadas, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, traz provisão, Senhor, Pai querido, para aquelas pessoas que precisam de provisão, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Eu queria começar com vocês, compartilhando algo que alguns de vocês já sabem, mas é algo que eu tenho passado já há um bom tempo, não todos sabem, mas eu quero abrir para vocês porque isso vai fazer parte da ministração, né? Eu venho sofrendo de dores constantes na minha região da lombar, já fazem 1 ano e pouquinho. Essas dores não passam, fazem mais de 1 ano que eu tenho elas. Ano passado, quando eu comecei a sentir elas, eu achava que eram dores normais, que era de estresse, porque minha vida estava muito corrida. Eu estava trabalhando muito, estava estudando demais, tinha muita coisa também acontecendo na igreja, e fora da igreja também eu estava com vários compromissos, traduzindo para cima e para baixo, de vez em quando sendo chamada para ministrar em algumas igrejas. Então eu estava literalmente sobrecarregada. E eu falei, essas dores na lombar, né, constantes, deve ser por conta desse pico de estresse que eu tô vivendo, dessa vida corrida, sem tempo nem para respirar. E o tempo foi passando, isso foi em julho que começou essas dores, e as dores foram passando. A Regina entrou, tudo bem, Regina? O Luca também, acho que o pastor Najib e a Valquíria entrou também, a Lívia também entrou, Fernandes entrou também, Paz. Então, essas dores continuaram. E eu comecei a relaxar um pouquinho as minhas atividades do que eu estava fazendo, porque eu achava que essas dores iam melhorar. E não melhoraram essas dores. E chegou em outubro, eu falei, eu acho que é de estresse, então eu vou desligar totalmente do planeta. Eu conversei com umas amigas minhas, vamos viajar, pegamos nossas malas, fomos pro Nordeste. Fiquei 1 semana lá em Pernambuco curtindo
umas férias gostosas com elas, né? Foi muito bom. A gente ficou num hotel, num resort lá. Até ganhei alma para Jesus lá no resort. Até nas férias Deus acabou me usando, né? Usando as meninas para ganhar uma alma para Jesus, né? Deus não tira férias. Em todo momento a gente tem que estar sempre antenada, né? Para ganhar almas para Jesus, né? Porém, minha dor não passou. Então eu voltei da viagem. Falei, agora eu tenho que procurar um médico. Porque essa dor não passa, eu tenho que procurar um médico. E isso, obviamente, orando, pedindo para Deus, para que Ele curasse, para que Ele viesse me curar, para que Ele viesse entrar com providências assim na minha lombar e tirar toda a dor. E aí, mesmo assim, Deus não fez. Deus já me curou de tantas coisas, igreja, vocês não têm noção. Eu tinha miopia, Deus me curou da miopia do nada. Eu já contei isso para alguns de vocês. Deus me curou de coisas assim absurdas e do nada. E essa dor, Ele simplesmente não quis curar, porque Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer também, Ele continua sendo Deus, né? E aí eu fui no médico. Fiz vários exames, aí descobri que eu tô com uma inflamação na lombar e tudo mais. E aí eu comecei a fazer uma série de fisioterapias e RPG. Isso começou em novembro do ano passado. Aí passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Aí março, eu fazendo fisioterapia e RPG todo esse tempo. 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, fazendo sessões de fisioterapia e RPG. E a dor aliviava, deu uma aliviada nessa dor que eu sentia, mas não passava, não passou. Aí veio a pandemia, a clínica onde eu fazia fechou, eu fiquei 1 mês sem fazer fisioterapia e RPG e minha dor voltou assim absurda, a dor que eu sentia triplicou a dor. E aí eu fui no médico, depois que liberou um pouquinho, né, por conta da pandemia. Aí o médico falou, volta com a RPG e com a fisioterapia, porque você estava normal, você estava melhorando. Aí eu voltei com a RPG e com a fisioterapia. Porém, ainda não passou essa dor. Eu ainda estou sentindo essa dor. Sabe, eu conheço meu Deus e eu conheço em quem eu tenho crido. Eu sei o que Ele já fez na minha vida, né? Eu já compartilhei várias coisas com vocês do que Deus fez. Eu já vi uma pessoa com o braço quebrado, o braço dela ser restaurado na nossa frente. Ela sentiu o braço dela formigar e ela falou, não, aqui tem que tirar o gesso agora. E tirou o gesso e o braço dela estava normal. Deus curou ela instantaneamente. Já vivi milagres e maravilhas. Mas esse Deus não quis curar, porque Ele é Deus, né? Mas sabe, igreja, eu passei e tenho passado por essa dor, né? Dói muito. Tem dias que eu acordo de madrugada com dor, eu tenho que virar porque dependendo da posição que eu durmo, me dói, não é fácil. Mas sabe, essa dor, por mais que eu sinta essa dor, e ela é difícil, ela é chata, ela não me paralisou. Eu continuei vivendo, eu continuei fazendo as coisas que eu fazia, eu continuei fazendo a obra do Senhor, eu não parei por conta dessa dor. E é sobre isso que eu queria falar com vocês essa noite. Eu compartilhei essa história toda para falar com vocês que a dor, a mensagem que eu quero passar para vocês hoje, a dor de hoje não pode te paralisar. Amém? Glória a Deus. E eu separei aqui um versículo que fala sobre a vida de Jesus. E existem mais dores, né? Mais tipos de dores. Mas como eu tive pouco tempo para preparar, eu separei 2 tipos de dores para a gente conversar, compartilhar um pouquinho hoje, essa noite. Amém? Em Mateus 26:39 fala assim, sobre Jesus no Getsemane. Jesus fala assim, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice.
Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E analisando essa passagem e também a passagem, toda a história de Jesus, a gente vê duas dores emocionais, duas dores muito fortes na história de Jesus. A dor emocional e a dor física. Aqui nesse versículo específico que eu li com vocês, em Mateus 26, 39, que fala onde Jesus estava no Getsemane sendo preparado para ser crucificado. Ele tinha acabado de ser traído. Ele estava sendo preparado para ser traído pelo seu melhor amigo. Ele sabia tudo o que ele estava passando. Ele foi traído por Judas e ele sabia o que ia acontecer. Então ele já estava com dores emocionais dentro dele. E aí, logo em seguida veio a dor física. Jesus foi batido, apanhou pra caramba, suou até sangue por nós na cruz do Calvário. Ele sabia o que ele tinha que fazer. E nesse versículo específico fala assim, Jesus queria que tirasse isso dele. Ele não queria ter que passar por isso. Ele não queria passar pela cruz, ele não queria passar por essas dores, mas ele tinha que passar para cumprir o que ele veio na terra para cumprir. E aí ele fala, nesse versículo de Mateus 26, 39, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mesma coisa assim na minha dor. Né? Eu sei que Deus cura, eu sei que Deus pode fazer milagres e maravilhas, mas seja feita conforme tu queres, Senhor. O Senhor ainda não operou. Se vocês quiserem orar, eu peço, igreja, entre em intercessão aí por mim, por essa dor, em nome de Jesus. Se Deus pode fazer, eu creio que Ele pode fazer. Hoje ainda Deus pode tirar essa dor de mim, que faz mais de ano que eu tô sentindo. Mas Ele ainda não fez. Mas isso não me paralisou, né? E o que Jesus tinha que passar não paralisou ele. Ele sabia de todo o plano, não paralisou ele. Ele queria que paralisasse, mas não paralisou. Ele cumpriu o propósito de Deus, ele sabia o que ele ia enfrentar e continuou. Ele sabia da dor que ele ia passar. Ele foi traído por Judas, ele foi torturado pelos judeus, teve a morte de cruz e mesmo assim ele prosseguiu. E eu quero explorar mais com vocês sobre as dores emocionais e as dores físicas. Eu falei sobre Jesus, mas eu quero compartilhar com vocês sobre outras pessoas também, outras histórias da Bíblia que também passaram por dores emocionais e físicas, mas que não desistiram, que permaneceram firmes e venceram no final. Amém? Sabe, quando você sente uma dor emocional, está ligado normalmente a como você se sente, ou o que você esconde, o que você guarda do seu passado. Isso pode causar dores emocionais ou também pecados. Eu vejo muita gente hoje em dia que para de ir para a igreja ou para de buscar Deus porque pecou. Você não é o único pecador da terra, gente. Todos pecam. Não é porque você pecou que isso vai te afastar de Deus, que isso é algo que imperdoável, que você tem que se afastar da igreja, do corpo de Cristo, de Deus, porque você errou, porque você pecou. Somos todos pecadores. O único que não pecou foi Jesus Cristo, né? Então, não deixa o pecado atrapalhar você de buscar Deus, porque quem faz a obra é Jesus, é Deus. Se você pecou, obviamente, você tem que se arrepender dos seus pecados. Davi fez muitas coisas erradas na vida dele, mas mesmo assim ele era considerado um rapaz segundo o coração de Deus. Olha que lindo, porque mesmo ele pecando, Deus conhecia o coração dele e o coração dele era bom, o Senhor se agradava dele. Jó,
Isso não paralisou também Davi. O pecado, o erro dele não paralisou Davi. Davi continuou firme e forte, porque ele conhecia a Deus e sabia quem Deus era. Deus de amor, de misericórdia, de perdão. Sabe, o problema do pecado é você pecar e querer continuar pecando. Mas se você pecar, que você vai pecar, e se arrepender dos seus pecados, se você voltar o seu coração ao Senhor, Ele é fiel para perdoar os seus pecados e continuar o relacionamento da onde quebrou, da onde rompeu o relacionamento. Não se afaste de Deus por causa do seu pecado, porque você errou. Não se afaste. Deus tem muito mais para te dar, para te mostrar, para revelar para você. Não se afaste de Deus porque você errou. Todo mundo erra. Jó, ele perdeu tudo. Ele ficou doente e os amigos dele ficaram acusando ele. Imagina como a mente de Jó estava. Imagina as emoções de Jó, como estavam no período em que ele passou pela prova. Mas Jó continuou firme e forte. Não desistiu. E Deus devolveu para Jó tudo em dobro. Imagina, igreja, como ele estava. Tem muita gente que para porque ficou triste. Sei lá, deu um dia de tristeza. Ai, eu vou parar. Não tô afim. Para de querer parar. Continua, firme e forte. Se você aceitou a Jesus, não desista dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, não é porque você tá mal-humorado, você tá triste, você tá com as emoções abatidas, ou você perdeu um ente querido. Tem muita gente que perde um ente querido e para. Não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de ir para a igreja, não quer mais saber de buscar, porque perdeu um ente querido. Amém. É difícil. Eu já perdi entes queridos. Não é fácil. A gente sofre, a gente tem um momento de luto. Mas é aí que a gente tem que buscar Deus, porque Ele é o único que pode nos consolar nesse momento de dor. Se a gente não vai até Ele pedindo consolo, a gente vai ficar remoendo aquilo para o resto da nossa vida. E Deus não quer isso. Deus quer nos consolar, nos curar, nos transformar cada dia mais, para sermos cada dia mais parecidos com Ele, sermos imagem e semelhança dEle. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus por isso. E agora o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, que eu falei um pouquinho, brevemente, com a dor física de Jesus Cristo, passando por aquela dor física. Eu estou passando por uma dor física, mas isso não me paralisou como cristã, como pessoa, não só de ir para a igreja, mas também de fazer as coisas normais que eu faço. Eu continuei trabalhando, eu continuei vivendo. Eu tenho uma dor. Hoje eu tenho uma dor. Agora, nesse exato momento, né? Em nome de Jesus, Deus pode tirar essa dor agora, daqui a 2 minutos, 3 minutos. Mas eu estou com dor agora, né? E essa dor literalmente não me paralisou, física. E quando eu estava estudando agora há pouco, né, sobre essas dores físicas, eu me deparei com a história de Abigail. Gente, quantos de vocês conhecem a história de Abigail? Eu acho a história de Abigail na Bíblia tão linda, 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 linda. Sabe? É uma mulher que sofreu violência física, a Bíblia fala. Ela sofreu violência física do marido. O marido era um grosso, um estúpido com ela. Isso a Bíblia relata. E ela continuou com a postura firme e forte de uma mulher serva, cuidadora do lar, uma mulher exemplar. E Deus honrou a vida de Abigail, porque depois ela se tornou rainha. Ela se tornou esposa de Davi. Tudo aquilo que ela passou, às vezes foi uma preparação para o que Deus tinha para fazer na vida dela, sabe? Eu não sei o que vocês passam na vida de vocês,
Em nome de Jesus, vocês não passam por violência física, mas a violência física que Abigail sofria não fez ela parar. Ela sofreu. Não fez ela parar no plano que Deus tinha na vida dela. Ela permaneceu firme, ela continuou serva, ela continuou sendo exemplo. E os discípulos? E os discípulos, então, igreja? E os discípulos? Os discípulos da igreja perseguida, da igreja primitiva, como eles sofreram? Eles sofreram abusos, eles foram para a cadeia, eles apanharam muito, eles sofreram mortes violentas, mas isso não fez eles pararem. Sabe, eu tava imaginando aqui. Imagina a igreja hoje, Brasil, um país cristão, do nada se invadido por muçulmanos, e os muçulmanos, os islâmicos, quererem obrigar todo mundo que é cristão a se tornar islã, a ir para outra religião. O que seria do cristianismo da igreja brasileira? Eu acredito, infelizmente, eu acredito que muita gente abandonaria a nossa fé cristã para seguir para seguir a religião muçulmana, com medo de sofrer violências físicas, de sofrer violências psicológicas, de sofrer violências absurdas. Eu tenho certeza. Mas sabe, a gente tem que permanecer. Os discípulos fizeram isso na igreja primitiva. A igreja foi perseguida durante muito tempo. E a igreja cristã, depois protestante, também foi perseguida, porque depois veio o catolicismo, depois passou-se o tempo e tal, e aí houve a reforma protestante. O protestantismo também houve perseguição na igreja protestante, na igreja primitiva cristã protestante, que deu origem à igreja evangélica, né? Não só no início da era cristã, mas em 1700 e pouco, 1800 e pouco, teve muita perseguição ao cristianismo também nessa época. E não é por isso que eles pararam, que os cristãos pararam, que as pessoas seguidores de Cristo pararam. Por quê? Porque eles tinham convicção do Deus que eles serviam, do Deus que eles amavam e amam. Por isso que eles permaneceram firmes e fortes e não pararam. Não deixe sua dor parar você, paralisar você. Sabe, Paulo, depois de tudo que ele passou, ele termina a carta de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, falando assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele passou por várias coisas e ele não parou. Ele não parou, sabe? Não desista, creia que Deus pode. Mas se ele não fizer também, ele continuará sendo Deus. Amém, igreja? Amém? Sabe, ele pode fazer, a gente não pode parar. A reforma protestante foi 1517. É isso aí. Desculpa. Aí a Elisângela falando. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus, independente do que você está passando. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo com você. E não existe motivo para você parar. Existe motivo apenas para você prosseguir. Porque é muito melhor e maior as coisas que estão por vir do que as coisas terrenas. A gente tem que buscar o nosso celeiro, né? Nossas riquezas, a gente tem que buscar lá no céu, não aqui na terra, sabe? A gente passa por dificuldades nesse mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que Jesus venceu. Jesus venceu a morte por mim e por você, sabe? Eu quero terminar agora este momento da palavra orando por vocês que estão passando por dores físicas e dores emocionais.
Eu não sei o que vocês passam ou passaram, mas eu conheço um Deus que cura. O mesmo Deus, a Vera entrou, glória a Deus, a Sidoca também entrou. Nosso foco é o Senhor Jesus. Sem Ele nós não somos nada. Isso aí. Eu quero orar por vocês para terminar a nossa live hoje. Deixa eu ver aqui rapidinho os comentários. Ai, tô travando aqui, acho que travou os comentários. Eu quero orar. Convidar vocês a orar realmente, para se você tiver uma dor física no seu corpo, eu quero orar por vocês. O mesmo Deus que está aqui no meu quarto agora, comigo agora, é o mesmo Deus que pode te visitar e te curar fisicamente. E se você sofreu algum abuso emocional ou alguma coisa que você guarda no seu passado que te traz dor, no teu passado, na sua mente, nas suas emoções, eu também quero orar por você. E eu creio que o mesmo Deus que cura fisicamente também é o mesmo Deus que cura as nossas emoções. Sabe, na Bíblia fala em Isaías, fala assim, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, nossas dores e nossas enfermidades e dores. Quando Isaías estava falando sobre isso, as nossas enfermidades, estava falando de doenças físicas, e as nossas dores são as nossas dores emocionais, são as nossas batalhas na mente, nas nossas emoções. Então o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário, né? Então é nele que nós confiamos, é nele que nós trazemos, é nosso conforto, nossa paz, nosso amor, amém? Então vamos orar. É nele que nós podemos viver. Glória a Deus. Senhor, Pai querido, Pai amado, eu te peço que o Senhor venha visitar, Senhor, essas vidas, Senhor, Pai querido, que estão aqui, Senhor, na live, Senhor, que nós apresentamos agora, Senhor, que elas aprenderam sobre duas dores que a Bíblia fala, que são as dores emocionais e as dores físicas, Senhor. Eu sei que muitos podem estar com dor de cabeça, dor na coluna, dor em qualquer parte do corpo, ou às vezes está com uma doença, um câncer, uma paralisia, mas eu conheço Deus em quem tenho crido, o mesmo Deus que operou milagres e maravilhas durante toda a história, é o mesmo Deus que visita esses irmãos, Senhor, com essas dores físicas, Senhor. Pai querido, eu te peço que o Senhor venha entrar com providência, Senhor, visita, Senhor, o corpo de cada pessoa enferma e visita também o meu corpo, Deus, visita o meu corpo também, Pai, porque eu estou com dor, Senhor, essa dor já está comigo há um tempo, Pai. Eu te peço que o Senhor, Pai querido, venha entrar com providências agora, Senhor, tirando, Senhor, Pai querido, toda a dor, Pai querido, dessas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, e eu creio que a gente vai ver testemunhos. Pai querido, eu também venho te pedir, Pai, pelas pessoas que estão sofrendo dores emocionais, na mente ansiosa, mente com medo, Senhor, mentes acovardadas, Senhor, mentes desesperadas e com depressão, Senhor. Pai querido, eu te peço, Pai, que o Senhor venha entrar com providência, Senhor, Pai querido, e batalhando em frente, Senhor, na mente das pessoas, Senhor. Pai querido, vença, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, nós declaramos a vitória, Senhor, sobre a mente das pessoas, Deus. Em nome de Jesus, Pai, e que eles venham continuar prosseguindo, indo firme e forte, Senhor, Pai querido, batalhando cada dia, Senhor, que eles não venham parar, Senhor, por conta de uma batalha, de um pecado, Senhor, de uma canseira, de uma dor, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, entra com providências agora, Senhor. Tu és o médico dos médicos, Senhor. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades na cruz, Senhor. As dores físicas e emocionais, Deus. E é nisso que nós cremos, Senhor, Pai querido. Entra com providências agora, Senhor. Trazendo cura, Senhor, Pai querido, na vida dessas pessoas.
Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Está encerrada nossa live. Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês tenham sido edificados, que tenham sido fortalecidos e permaneçam firmes. Se você pode ir para a igreja, vamos estar em comunhão, irmãos. Domingo tem culto na igreja. Faça sua inscrição lá para ir para o culto. Vai ser bênção recebê-los na casa do Pai. E não desistam por coisas vãs, por coisas fáceis. Permaneçam firmes na rocha. Deus faz o resto. A gente só tem que continuar buscando Ele. E Ele vai fazendo a transformação na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Boa noite. Até mais. Encerrar? Aqui, deixa eu encerrar.